Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos da nossa lição. É a primeira lição desse ano. Hoje é o primeiro dia do ano. Estamos gratos a Deus pelas bênçãos, por tudo que Ele tem fez por nós o ano passado e cheio de esperança para esse ano. Então, meu sincero desejo, a minha oração para todos os que estão ouvindo e acompanhando essas lições é que possamos nos preparar cada dia mais para a breve volta do nosso amado Salvador Jesus. E deixo aqui o meu agradecimento a todos envolvidos nesse projeto, para que esse projeto possa continuar, perpetuar e alcançar muitas almas pelo mundo afora. É meu sincero desejo, oração e uma bênção para todos nesse 2024. Amém. Vamos então estudar a lição. O título é O Filho de Deus, Criador do Universo, a primeira lição desse ano, desse trimestre. E vamos estudar segunda-feira. O tópico de segunda-feira é Cristo, o Pai e os Anjos. Portanto, a pergunta A: qual é o relacionamento entre Cristo e o Pai? Então fica bem claro para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz: o qual, sendo resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E depois, João, capítulo 10, 30, palavras do próprio Jesus: eu e o Pai somos um. Então, a relação que existe aqui entre Cristo e o Pai é uma relação muito estreita, uma relação muito única, uma relação onde são uma pessoa. Eles realmente eles trabalham em comum acordo, estão sempre juntos e sentam à destra um dos outros, estão acima de todas as coisas. Portanto, isso é o relacionamento que ele tem, Cristo, com o seu Pai. Um pensamento inspirado, a fé pela qual eu vivo, na página 40, diz: como um ser pessoal, Deus se revelou mediante seu Filho. Sendo o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem de sua pessoa, Jesus veio a este mundo como Salvador pessoal. Como Salvador pessoal, ele subiu ao alto. E como Salvador pessoal, intercede por nós nas cortes celestiais. Então, Cristo veio aqui e revelou o Pai. A glória do Pai estava aqui no Filho, mas, de certa forma, contida para que os seres humanos pudessem estar na presença do Deus Filho. E assim foi com a presença de Jesus aqui na Terra. Ainda o comentário bíblico, 7 volume, página 921, diz o seguinte: Cristo era a imagem expressa da pessoa do Pai e ele veio ao nosso mundo para restaurar na humanidade a imagem moral de Deus, para que o ser humano, embora caído, pudesse revelar em si a impressão da imagem e do caráter divino pela obediência aos mandamentos de Deus, adornando-se com a beleza da amabilidade divina. Achei esse texto muito lindo, muito expressivo. O primeiro fator é nós conseguimos transmitir a impressão da imagem do caráter divino. Então, se nós somos bons cristãos, nós pela graça de Cristo, apegando as suas palavras, as suas promessas, em atitude de oração, a nossa maneira de ser leva as pessoas à impressão do caráter de Deus. É uma responsabilidade e um privilégio. Mas para isso acontecer, o que está aqui escrito logo a seguir? Pela obediência aos mandamentos de Deus. Então nós somos um povo que conhecemos os mandamentos, não só os 10 preceitos, como tudo o que ele envolve. Inclusivamente tem uma luz do Espírito de Profecia para estarmos bem assessorados das explicações necessárias para que possamos então, como diz o final do texto, adornar a beleza da amabilidade divina com a nossa maneira de ser. É uma responsabilidade, que volto a dizer, e também um privilégio enorme sermos os embaixadores de Cristo nesse mundo. Muito bem, pergunta B. Qual é a posição de Cristo em relação à dos anjos? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, traz aqui para nós o relato desse aspecto e diz assim: feito tanto mais excelente do que o dos anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, conforme conhecemos o caráter de Deus e os seus preceitos, somente a Deus adorarás. E no caso aqui, os anjos adoravam ao Filho. Então ele era, quando a posição de Cristo em relação a dos anjos, superior. Então nós temos aqui a explicação do apóstolo ao falar sobre esse aspecto. Vamos ler, continuando lendo ainda o comentário bíblico, volume 7, só que a página agora 922, diz assim: O primeiro capítulo de Hebreus apresenta a diferença entre a posição dos anjos e a de Cristo. Deus fez afirmações a respeito de Cristo que não podem se aplicar aos anjos. Eles são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, que são o trabalho dos anjos, mas Cristo, como mediador, é o grande ministro na obra da redenção. O Espírito Santo é seu representante em nosso mundo, que executa o propósito divino de trazer poder do alto ao homem caído para que ele possa se tornar um vencedor. Todos os que fazem um concerto com Jesus Cristo se tornam filhos de Deus por adoção. Todos os que fazem um concerto com Jesus Cristo se tornam filhos de Deus por adoção. O poder regenerador da palavra os purifica e Deus envia anjos para os servir. Essa promessa é maravilhosa, né? Então, se nós fazemos um concerto com Jesus, tornarmos seu filho, de fazer a sua vontade, nós somos logo adotados por Deus. E esse poder regenerador da palavra nos purifica e Deus vai enviar para nós anjos para nos servir e nos ajudar nesse trabalho. Outro aspecto interessante que eu vejo aqui nessa primeira parte da nota é o fato de o Espírito Santo e seu trabalho. Realmente nós vamos até Jesus, através de Jesus, para falar com Deus. E depois Deus, através do Espírito Santo, fala conosco e forma uma roda perfeita. Nós, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a graça de Cristo sempre e vem até nós. E diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, fala ao nosso coração. Ele tenta trazer de Deus com maneira mais imponente possível e mais carinhosamente possível ao nosso coração, para nós podermos atender essa voz, que é o que vai nos levar à salvação pela graça de Cristo. Então é importante isso. Vamos ver a segunda parte da nota. Está em Exaltai-o, página 34. Diz: Se Deus enviasse o anjo Gabriel a este mundo para assumir a natureza humana e ensinar o conhecimento divino, com que ansiedade as pessoas ouviriam suas instruções? Supondo que ele, o anjo, fosse capaz de nos dar um exemplo perfeito de pureza e santidade, tendo empatia por nós em todas as nossas tristezas, lutos e aflições, e sofrendo a punição de nossos pecados, com que fervor nós seguiríamos? Que exaltação ele receberia? Mas aquele que supera tudo que a imaginação pode apresentar, veio do céu a este mundo. Quase 2000 anos atrás, uma voz de estranha e misteriosa importância se ouviu do trono de Deus. Foi falado, né? Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Então fica aqui essa segunda parte da nota, uma impressionante maneira de nós avaliarmos. Imagine a imponência do anjo Gabriel, um anjo de 4 metros de altura, esplendoroso, com aquela... Eu fico imaginar o poder que um anjo tem, de luz e de glória, a falar para nós, ao nosso coração, do conhecimento divino. Será que você temeria, aceitaria, respeitaria esse anjo? Mas nós temos algo maior. Apesar de não estar pessoalmente, Cristo veio. Ele veio aqui ao mundo, intercedeu, explicou, ensinou, deixou tudo o que nós precisamos saber, um manual completo de salvação para nós. E ascendeu ao céu, deixando a graça para que possamos ser salvos. Então, realmente devemos ter noção disso, lembrar do que Cristo fez por nós. Foi logo ali há 2000 anos atrás. Parece que tanto tempo, mas por outro lado também sabemos que o mundo tem desviado.
Mas o fato é que nós devemos ter a noção do quão grande foi o que Cristo fez. O Filho de Deus Altíssimo veio aqui e fez o que tinha que fazer por nós, e agora temos acesso à salvação de forma tão simples, acreditando apenas no seu sacrifício e aceitando a graça, aceitando a salvação pela graça de Cristo. E a graça transforma. Então, é importante nós termos a plena noção da posição que Cristo tem, a posição que o Pai tem, que os anjos têm, e a nossa posição. E a partir daí temos a plena certeza de que há todo um aparato feito para nos salvar. A irmã White fala que nós vamos olhar para trás e dizer assim, nossa, quão fácil foi ser salvo. E eu faço um apelo a todos os irmãos. Estamos começando um ano novo, estamos começando, né? É um motivo de fazer uma reflexão concernente à nossa vida, o que aconteceu ano passado, os propósitos que tem para esse ano. E um dos propósitos que eu coloco para todos avaliarem é não trazer mágoa nenhuma, zero para esse ano. Conserta, vai ter com quem teu coração está perturbado, teu coração está mal. Não deixe o inimigo dizer para você quem é culpado, quem não é. Vai apenas ser com a pessoa e tenha teu coração limpo. De você pensar assim, Jesus viesse amanhã, ou se Jesus viesse essa noite, ou se Jesus viesse daqui a pouco, eu não ia me perder por ter mágoa do meu irmão. Esse é um apelo que eu faço. E o segundo apelo é buscar a santificação. É realmente buscar o que eu preciso, o que ainda me falta, qual é o pecado acariciado que eu estou mantendo. Seja que aspecto que for, físico, mental, seja desejo, seja às vezes alimentar, seja vestuário, seja... Não importa o que seja, converse com Cristo. Põe aos pés dele, não tente mudar por você mesmo, você não vai conseguir. Não é no nosso feitio mudar, que se fosse, não precisava Jesus ter morrido. Põe teu joelho no chão e conversa com Jesus. Eu tenho esse probleminha para resolver. E tem mais aquele. E devagarzinho a pessoa consegue buscar a santificação, sem a qual ninguém vira alvo. Então fica aqui meu apelo, meu desejo, para que possamos unir-nos em primeiro lugar. A união faz a força, não podemos ter mágoa de um familiar, de um irmão, de um colega de trabalho, seja o que for. Tira a mágoa do seu coração. E depois busca a santificação, você vai ver que ano maravilhoso que você vai ter. Que Deus te abençoe e abençoe cada um de nós. Amém.